Olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Vamos estudar as principais súmulas criminais para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Antes, permita-me fazer aqui rápidas observações, pedir para você deixar o joinha, se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo ou bem-vinda se é a primeira vez que você aqui chega. Sou o professor Pedro Coelho e aqui no YouTube, assim como lá na minha rede social do Instagram, @prof.pedrocoelhodpu, eu tento trazer as principais informações legislativas, jurisprudenciais, doutrinárias, sempre vinculado à área criminal. E eu faço sempre na propósito de auxiliar os senhores e senhoras na caminhada rumo à tão sonhada, esperada e trabalhada aprovação. Tenho feito isso ao longo dos últimos 12 anos e com maior ênfase nos últimos 10 anos. Sou defensor público federal há 13 anos e aqui na aula de hoje a gente vai trazer algumas considerações importantes relativas ao certame recém-aberto para delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prova essa a ser aplicada, organizada e preparada pela Fundação Getúlio Vargas, beleza? Presta atenção, doutores e doutoras, porque normalmente essa aula ocorre ao vivo e, de fato, tivemos essa aula específica na noite de ontem, quarta-feira. Hoje, quinta-feira de manhã, eu estou regravando. Por quê? Porque a gente teve alguns problemas aí dentro do aplicativo que eu utilizo para gravação ao vivo e aí a imagem ficou picotada. O áudio a gente conseguiu ajustar, mas a imagem ficou picotada. Então, para fins de municiar os senhores e senhoras da melhor maneira possível, eu estou regravando e disponibilizando a íntegra aqui da aula, beleza? Tranquilo? Então vamos embora. O que é que acontece? Todas as quartas-feiras, religiosamente às 20h30, nós temos o nosso Estudos Criminais. O que é os estudos, ou que são os estudos criminais? É um encontro ao vivo, normalmente de 1h30, vai de 20h30 às 22h, em que eu aprofundo temas específicos semanalmente ao vivo na área criminal, penal, processo penal, leis penais, execução penal, e continuaremos aí trabalhando, o que pode ser um grande diferencial, assim eu espero, para aqui também a preparação de vocês. E ao longo do vídeo de hoje eu também falarei especificamente sobre o nosso reta final delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com condições absolutamente incríveis, surreais, e vocês vão atestar isso, para quem quiser se preparar com a gente, a melhor circunstância e melhores condições do mercado, não tenham dúvida. Mas independentemente se você quer o nosso reta final ou não, eu tenho certeza que querá, que desejará, mas justamente vamos trabalhar as principais súmulas criminais para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado aqui de Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de uma intensa e essencial pesquisa estatística, eu pincei aí os principais enunciados de súmula das provas anteriores, tanto da Fundação Getúlio Vargas, focado, claro, em carreiras jurídicas, como também de concursos pretéritos de delegado de polícia. E aí separamos algumas 10, 12 súmulas para tratar com os senhores e senhoras. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá, para o nosso grupo de WhatsApp, para que vocês, todas as quartas-feiras, tenham acesso e baixem aí os materiais de apoio do nosso Estudos Criminais. São milhares de alunos já cadastrados, 100% gratuito, bastante interessante para todos aqueles que buscam a preparação. E vale destacar que a Fundação Getúlio Vargas, ela passou já há bastante tempo daquela realidade de ser uma banca que cobra fundamentalmente letra de lei. Pelo amor de Deus, quem diz isso está absolutamente desatualizado e desconectado com a realidade. Ao reverso, a Fundação Getúlio Vargas é uma banca que exige do candidato e da candidata uma preparação quase que holística. A gente tem um equilíbrio muito interessante de cobrança de doutrina, jurisprudência e legislação, e muitas vezes um intercâmbio e uma interdisciplinariedade. Dentro desse aspecto, não podemos negligenciar nenhum desses itens. E, relativamente à orientação dos tribunais superiores, há uma predileção nítida e evidenciada
justamente relativo a orientações firmadas em temas repetitivos, repercussões gerais e enunciados simulados dos tribunais superiores. A aula de hoje vai ser focada nisso e eu tenho convicção de que, ao longo dessa jornada, somente através dessa aula, a gente terá uma ou pelo menos duas questões da prova de vocês. Bom, isso é algo bastante significativo. E veja que a gente terá na prova do dia 26 de janeiro de 2025 80 questões, sendo 30 de penal, processo penal. Se eu tenho 30 questões de penal e processo penal e hoje eu te dou duas questões, isso é muita coisa. Então, sem mais delongas, vamos embora. Por quê? Porque o objetivo é conferir a melhor preparação aos senhores e senhoras. E eu começo já com uma súmula que não é necessariamente complexo e muita gente termina se satisfazendo em memorizá-la. Memorizar a súmula é e pode ser de fato importante, notadamente naquelas questões que transcrevem esse enunciado para você reputar se está correto ou se está incorreta. Bacana, mas mais do que isso, primeiro, a gente tem uma capacidade limitada de memorização. E segundo, é muito mais interessante do ponto de vista da compreensão do direito penal e do direito processual penal, justamente o entendimento do que está por trás desse enunciado. E é esse o objetivo aqui da aula. Olha o que é que a súmula 444 ela fala. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Presta atenção que, direto ou indiretamente, essa súmula está no top 5 de todas as carreiras jurídicas em que o direito criminal é cobrado. Me refiro a delegado, MP, magistratura, defensoria pública. E aqui, naturalmente, a gente tem como norte, essencialmente, a perspectiva, doutores e doutoras, do respeito à presunção de inocência ou de não culpabilidade. A partir desse princípio, eu vou extrair duas regras essenciais. Da presunção de inocência ou não culpabilidade, eu tenho a regra de tratamento e a regra de julgamento. É a primeira regra, por mim mencionada, a regra de tratamento, que se destaca nessa perspectiva. Se é presumivelmente não culpável, inocente, aquele em face de quem não exista sentença condenatória definitiva transitada em julgado, ele faz juiz ao tratamento como se inocente fosse, como se não culpado fosse. É a regra imposta a partir dessa presunção firmada do texto constitucional. Ora, a partir do momento em que eu digo que não tem a possibilidade de justificar, de lastrear um julgamento com desvalor do comportamento ou de forma a agravar aquele que não tem contra si uma sentença condenatória definitiva, eu não poderia, na primeira fase da dosimetria da pena, me valer de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Vale salientar que a gente tem lá no artigo 68 do Código Penal nosso sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade. Primeira fase, pena base, que é a que nos interessa. Segunda, agravantes e atenuantes. Terceira, causa de aumento e diminuição. Na pena base, o juiz vai fixar essa medida respeitando o mínimo e o máximo do preceito secundário da pena abstratamente combinada, aquele tipo penal objeto da acusação. Beleza? Tranquilo. E aí, como é que ele vai se pautar para fixar essa pena base? A partir de 8 vetores consubstanciados no artigo 59 do Código Penal. E entre esses vetores, a gente tem conduta social, maus antecedentes e assim sucessivamente. Será que o juiz pode verificar, bom, João das Couves eu vou condenar, deixa eu estabelecer a pena base. Ele tem 30 inquéritos contra si e mais 75 ações penais em curso, algumas com condenação, mas todas pendentes de trânsito em julgado. Eu posso me valer dessas circunstâncias para subir, aumentar, recrudescer a pena base nessa primeira etapa? A resposta é negativa. Por quê? Porque, do contrário, como a gente viu, estaríamos aviltando a presunção constitucional de não culpabilidade ou de inocência. E isso está consignado, como a gente viu, no verbete sumulado 440. Pedro, o Supremo discorda desse entendimento? Não.
Aliás, seguindo essa mesma linha, tem, desde 2014, uma compreensão firmada no tema 129, aprovado em sede de repercussão geral, também está no seu material. A última observação para agregar conhecimento e justamente talhar aquela mencionada interdisciplinariedade e considerando que no edital de vocês leis penais e processuais penais especiais estão constantes implicitamente na prova de direito penal e também de processo penal, eu quero destacar um pouco sobre a lei de drogas. Vocês sabem tão bem quanto eu que o artigo 33, parágrafo 4º, lá da Lei 11.343, estabelece uma causa de diminuição de pena, uma minorante, variável de 1/6 a 2/3, desde que o agente do tráfico obedeça a cumulativamente 4 requisitos. Quais são eles? Não tenha... Aliás, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem seja membro de ORCRIM, de organização criminosa. E aí, será que é possível me valer de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar aqui eventual incidência desse parágrafo 4º? Curiosamente, durante muito tempo, o STJ, que tem a súmula 444, ora analisada por nós, entendia que sim, era possível. Diante de João das Couves, uma pessoa que tem alguns inquéritos pendentes e ações penais em curso, poderia ser inferido que ele se dedicaria a atividades criminosas, falecendo aqui o atendimento a um dos requisitos cumulativos do parágrafo 4º, o que justificaria o seu afastamento, a sua não aplicação. O Supremo nunca concordou com esse entendimento, justamente pelo argumento de que, assim raciocinar, estaria violando a própria presunção de inocência ou de não culpabilidade. Já houve provas que cobraram essa divergência e isso complicou a vida de alguns candidatos. Agora, o que eu quero explicar para vocês, e cuidado na hora de fazer essas questões, sobretudo aquelas anteriores a 2002. E por que 2002? Porque em agosto de 2002, exatamente aí há 2 anos, a gente teve uma modificação importante, coerente e correta do STJ. Justamente ao aprovar o tema 1139 em sede de recurso repetitivo, o STJ superou o seu entendimento para se filiar coerentemente à orientação do Supremo Tribunal Federal, anotando, olha aí em vermelho no seu material, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, doravante, a gente não tem mais essa dicotomia de tratamento da súmula 444 e o entendimento do STJ. Se alinhou e também há alinhamento com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos avançar para a próxima súmula. Essa súmula, ela tá aí como uma aposta, um azarão. É aqui aqueles feeling de professor, tomara eu que acerte. Isso já foi bastante explorado, inclusive, não muito tempo, em provas de defensoria, e em prova aqui do SESC-Sebrasp, e em prova da magistratura da VUNESP. Tá faltando e é a minha aposta para a prova da FGV de Delegado de Polícia Minas. E por quê? Porque vê se isso te interessa. Aqui nós ainda permanecemos com uma divergência sobre o entendimento sumulado no STJ e a orientação pacífica em sentido diverso no Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhada que se refere à medida de segurança. E o que é que a súmula 527 ela vai falar? Olha aí na tela. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Bom, pode deixar na tela porque o artigo 97 do Código Penal, que também cai bastante em prova, vai dizer que se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. E o que é que eu quero destacar aqui, doutores e doutoras? Veja,
Será que é possível, uma vez estabelecida essa fixação de medida de segurança, a colocação dele sob esse regime, sob essa condição, sob essa situação ad eternum? Não, por quê? Porque como uma espécie de sanção penal, de sanção criminal, a gente teria a medida de segurança, algo de caráter restritivo e, sob o palio da Constituição de 1988, a vedação expressa apenas de caráter perpétuo. Então ela não pode sobreviver em caráter criminal, ainda que em uma situação sui generis proveniente de uma absolvição imprópria, em caráter definitivo. Vale salientar que aqui estou me referindo ao inimputável do caput do artigo 26, que falece de imputabilidade. Ele é inimputável. Se é inimputável, não detém culpabilidade. Se não detém culpabilidade, ele não responde por um crime. Pedro, se ele não tem culpabilidade, o que é que justificaria aqui a medida de segurança? A medida de segurança é uma resposta estatal restritiva não lastreada em culpabilidade, mas sim na periculosidade do agente, beleza? Não é uma pena efetivamente, mas é uma medida de segurança proveniente não de uma condenação, mas de uma absolvição sui generis ou uma absolvição imprópria. Bacana? Show de bola, mas a grande questão é até quanto ou quanto tempo pode durar a medida de segurança, já que ela não permite existir ad eternum. Aqui é exatamente o objeto da divergência do STJ com o Supremo Tribunal Federal. Para o STJ, esse patamar máximo de duração da medida de segurança ele é variável. Ele não é estanque, padronizado ao longo do tempo. Por quê? Porque vai depender do tipo penal no qual o agente estaria em curso, ou seja, aquele que foi objeto da imputação em seu desfavor. Eu tomo como exemplo aqui, doutores e doutoras, para explicar a situação e o pensamento do STJ, o crime base do artigo 155 caput furto simples. Presta atenção, por quê? Porque o que eu quero imaginar aqui com os senhores e senhoras é se João das Couves, ele é imputado em seu desfavor o crime de furto simples e ele é reconhecido como inimputável, contra ele vai ser estabelecida uma medida de segurança. Qual é o patamar máximo de duração dessa medida de segurança? Bom, para o STJ será de 4 anos. E por quê? Porque 4 anos, doutores e doutoras, é fundamentalmente o parâmetro máximo abstratamente combinado na sanção do crime de furto simples. Lembra? Artigo 155 caput, pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. O STJ, na súmula 527, diz que a duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. No caso, furto simples, no caso, 4 anos. Beleza? Tranquilo? Depois disso, não mais pode ficar sob medida de segurança de caráter criminal. Agora, Pedro, e o STF tem pensamento diverso? Sim. E do ponto de vista de leitura do jogo processual, a posição do STJ é muito mais interessante num viés de defesa. Ao reverso, numa perspectiva mais punitivista, a ideia do Supremo é muito mais interessante. Por quê? Porque, primeira observação, no STJ esse patamar é variável. Eu disse 4 anos porque o camarada teve contra si a imputação de furto simples. Se fosse furto qualificado tradicional lá do parágrafo 4º, o patamar máximo seria de 8 anos, porque é essa a pena máxima prevista abstratamente. Se fosse homicídio, seria um parâmetro outro. Se fosse latrocínio, também diverso. Então vai variar e depender do tipo penal. Para o Supremo, não. O prazo máximo de duração da medida de segurança não varia de acordo com o tipo penal no qual o agente restou em curso. O patamar máximo é aquele reconhecido também lá no artigo 75 de duração máxima de prisão, de tempo em que o camarada pode ficar preso. E, historicamente, o artigo 75 sempre teve a sua duração, pelo menos de 1984 até 2020, de 30 anos. Então, presta atenção que vários dos precedentes vão dizer justamente que o prazo máximo de duração da medida de segurança no Supremo Tribunal Federal, diferentemente do STJ, não é o acordo ou de acordo com o parâmetro máximo da pena em abstrato, mas sim total de 30 anos. Cuidado, o raciocínio está correto, o que está incorreto é esse
30 anos, se não incorreto, pelo menos desatualizado. Porque vocês sabem tão bem quanto eu que no dia 23 de janeiro de 2020 passou a entrar em vigor a reforma ou a lei anticrime e a lei 13.964 de 19, dentre as várias alterações firmadas dentro do ordenamento jurídico criminal, modificou esse patamar máximo de duração lá do artigo 75. Então, onde tínhamos 30 anos, hoje temos a duração máxima de 40 anos e que vai ser replicada aqui também para a duração da medida de segurança. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, independentemente de qual crime for a objeto da imputação, mantida a necessidade de submissão à medida de segurança, ou seja, mantida a periculosidade do agente, ele poderá ficar, independentemente de qual crime cometeu ou de qual tipo penal ele restou em curso, por 40 anos, beleza? Tranquilo? E é muito importante você ter essa dúplice visão, uma do STJ e uma do Supremo, porque o seu examinador pode brincar e tentar te confundir. Pode anotar que essa é uma das minhas apostas mais sensíveis para o concurso de vocês. A próxima súmula é uma súmula, não tem outra súmula que não esteja mais na ordem do dia. Por quê? Porque não sei se vocês acompanharam, aqueles que me seguem lá no Instagram, @prof.pedrocoelhodpu, ou até mesmo aqui, eu já comentei diversas vezes que no último ano a gente teve um movimento bastante intenso de revisão da orientação firmada no STJ a partir da súmula 231. E por que esse entendimento ele está na ordem do dia? Porque essa movimentação de tentativa de revisão desse entendimento ela foi concluída justamente quando na semana passada. Mas, para felicidade de uns e infelicidade de outros, como esse que vos fala, porque me incorporei e de fato acreditava na revisão, e eu vou explicar, não houve modificação de entendimento. Numa maioria apertadíssima lá no âmbito da terceira sessão, 9 ministros se manifestaram, sendo 4 pela necessidade de superação desse entendimento, mas 5 votos, a maioria do colegiado, entenderam por bem manter essa orientação. E essa orientação ela vai nos permitir uma reflexão muito importante, porque o seu examinador, de fato, não acredita em uma primeira fase, mas é possível. Mas, sobretudo, na segunda fase, ele pode perguntar e explorar as visões existentes e é interessante que você domine essa perspectiva. O que é que eu quero que você anote? Está aí na tela o que é que diz a súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O que é que a gente tem como grande crítica e por que essa súmula, apesar de válida para o seu concurso, ela é um tanto quanto nonsense, ela não faz muito sentido. Nas redes sociais a gente viu aquilo que eu chamo de digital influencers, aquela turma que sai notificando e dizendo os entendimentos, erram pra caramba, confundem, não mostram justificativas. Cuidado com quem vocês seguem, tá? Pelo amor de Deus. Existem vários professores muito sérios, uns mais conhecidos, outros não tanto. Não estou falando de nível de conhecimento, mas conhecimento assim em termos de notoriedade. Tem muita gente famosa ou famosinha aí que não sabe porcaria nenhuma. Tem gente que ainda está começando, mas é extremamente comprometido. Separem aí o joio do trigo, porque tem muita gente que fala um monte de besteira e os alunos depois erram e não sabem por quê. Cuidado, tá? Muita gente não confia em professor ou suposto professor, digital influencer, que sai divulgando aí notícias sobre jurisprudência e que não lê inteiro teor. Você não é obrigado a ler inteiro teor. O professor que não faz isso, aí não faz sentido, é o que eu sempre falo. Você vai estudar aula, vídeo, dica de um professor que estuda pelo mesmo livro que você, professor que estuda por PDF, o aluno estudar PDF, beleza, faz parte do show, mas o professor, minha Nossa Senhora, professor que não gosta de estudar, professor que lê somente informativo, informativo você lê também, professor tem que estar lendo Diário Oficial de Justiça Eletrônica para saber mais do que você, precisa ler todos os manuais, todos os livros ou quase todos os livros específicos, ou seja, precisa investir no seu próprio conhecimento para poder passar da melhor maneira, pelo menos eu penso assim,
cuidado aí por quem você estuda para não cair, ao invés de professor, nesses digital influencers, cuidado, esses juiz influencers, melhor dizendo, beleza? E aqui, pessoal, o que é que a gente tem? Mais uma vez, sistema trifásico. O sistema trifásico, ele existe entre nós para a dosimetria da pena privativa de liberdade, lá no artigo 68, desde 1984. Aliás, esse ano a gente está fazendo 40 anos da reforma de 1984, que, entre outras coisas, alterou sensivelmente a parte geral do Código Penal e criou a nossa lei de execução penal. Maravilha? E aí, a gente teve justamente a incidência do projeto do professor Nelson Hungria de transformar o sistema trifásico. Primeira fase, a gente já explicou, pena base à luz dos 8 vetores do artigo 59. Segunda fase, atenuantes e agravantes. E terceira fase, causas de aumento e diminuição. Essa súmula diz respeito à segunda fase, atenuante e agravante, mas, sobretudo, as atenuantes. Por quê? O que é que acontece? Ela está dizendo que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. E qual é a lógica que é equivocada dessa súmula? Essa súmula ela se lastreou numa perspectiva pré-1984, quando fazia sentido essa afirmação. Porque antes de 1984, o nosso sistema de dosimetria da pena não era o trifásico, era bifásico. Ou seja, na hora da fixação da pena base, o juiz levava em consideração as circunstâncias judiciais e também as atenuantes e agravantes da pena. Somente na segunda fase teríamos o quê? Teríamos a causa de aumento e diminuição. Bom, se as atenuantes, agravantes e circunstâncias judiciais, mas especificamente no que nos interessa, as atenuantes, são consideradas para a fixação da pena base, não faz sentido, obviamente, eu me valer aqui delas para colocar abaixo do mínimo legal. Como é que a pena base seria abaixo do mínimo legal? Não faz o menor sentido e continua sem fazer. Eu não posso pegar as circunstâncias do artigo 59 e justificar uma pena abaixo do mínimo legal. Isso seria surreal e absolutamente vedado diante do princípio da legalidade estrita. Só que a partir do momento em que eu separo aqui essa ideia e estabeleço 3 fases e não mais 2 fases, eu vou ter essa perspectiva válida para as circunstâncias judiciais. Mas na hora dos atenuantes e agravantes, não faz sentido eu estar amarrado à pena abstratamente combinada. Assim como não faria sentido, numa situação de causa de diminuição, eu dizer que não poderia abaixar ao mínimo legal. E na causa de diminuição não tem essa vedação, porque cargas d'água teria na atenuante. Não faz o menor sentido. Então, a ideia construída nessa súmula 231 é uma ideia que parte de uma premissa absolutamente equivocada, como a gente explicou, e não é tão recente assim esse equívoco. É uma lógica superada pela lei desde 1984. Contudo, entretanto, todavia, aquilo que eu chamo de fantasma do pensamento vinculado ao critério bifásico anterior a 1984, ele insiste em evidenciar-se na súmula 231 e prevaleceu aqui, é ele que, mesmo com todas as críticas, você vai levar para a sua prova, destacadamente prova objetiva, beleza? Tranquilo? E só para vocês terem uma ideia, quais são as principais críticas? Além de partir de uma premissa equivocada pré-reforma de 1984, viola a isonomia e viola a individualização da pena. Mas como assim, Pedro, viola a isonomia? Só para a gente concluir o raciocínio, eu vou trazer algo que frequentemente com que eu me deparo lá no exercício da Defensoria Pública como defensor criminal. Veja como é a situação medonha e estranha. Presta atenção aqui. Eu queria que vocês imaginassem João das Couves e Antônio. E aí eles respondem pelo mesmo crime, eles vão ser condenados pelo mesmo crime. Esse crime ele tem a pena privativa de liberdade em abstrato variável de 2 a 8 anos, beleza? João das Couves, ele não tem nada que deponha contra a sua personalidade. Enfim, dentro das circunstâncias judiciais, está tudo certo. Ele vai ter a pena base fixada em 2 anos, no mínimo legal. Diferentemente de Antônio, que andou fazendo umas besteiras aí, tem maus antecedentes, vai ficar aí com 3 anos na pena base.
Ambos, nos seus respectivos interrogatórios, eles justamente fazem e promovem a confissão. A confissão prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D de dado, é revelada como uma circunstância atenuante. E aí é que o show começa. Antônio, que teve a pena estabelecida base em 3 anos, confessa, na segunda fase da dosimetria, vai ter a redução a ser observada aqui. Por quê? Porque ele está confessando. Basicamente, em regra, se estabelece, não é algo fixo, variável de 1/8 a 1/6 da pena como fator de atenuação. Então, imagine aí 1/6, ele ao invés de pegar 3 anos, já na segunda fase transforma-se para mais ou menos 2 anos e meio. E João das Couves, que pegou a pena base por não ter nenhum histórico negativo, ele também confessou. A pena dele vai para quando? Ele não se beneficia. Ele confessa da mesma maneira que Antônio, mas ele não vai se beneficiar. E por que ele não vai se beneficiar? Simplesmente por esse óbice transcrito na súmula 231 do STJ, violando, na minha humilde opinião, a isonomia e também dificultando e inviabilizando o exercício da individualização da pena. Mas, repito, todas essas argumentações e considerações são feitas para esclarecer a temática para você. Você não precisa se convencer, tá? Mas, sobretudo, se convencendo ou entendendo que a orientação do STJ está correta, que é comungada também, sejamos justos, pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que, desde a semana passada, temos com mais vigor e convicção de que o gabarito para sua prova será a súmula 231 na sua inteireza. Maravilha? Por quê? Porque, apesar dessa possibilidade de revisão, isso foi rechaçado pela maioria do colegiado da terceira sessão. Então, só para finalizar, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, beleza? Vamos avançar. Súmula 582, essa é uma súmula maravilhosa, essa aqui despenca em prova de concurso e hoje saber dominar a sua literalidade não é mais suficiente. O que a gente tem observado é, colocando granos sales no tipo de questão que envolve essa temática, a gente vai precisar, doutores e doutoras, estabelecer domínio de nomenclatura. E nomenclatura em prova de concurso e, sobretudo, da Fundação Getúlio Vargas, é questão de sobrevivência. A gente vai aprofundar todas essas temáticas, tá? E que envolvem diretamente ou indiretamente essas súmulas no nosso curso Reta Final. Vão ser muitas aulas bacanas, objetivas, pontuais, direcionadas. Vocês não vão se arrepender. Pedro, e o Reta Final vai envolver apenas matérias criminais? Sem sombra de dúvida, esse vai ser o foco primário. Mas como eu sempre tento evoluir e melhorar, pessoal que ano passado fez Alagoas comigo, fez Santa Catarina, fez São Paulo, outras fez delegado de Polícia Civil do meu estado, estado de Pernambuco, todo mundo, pode perguntar a todo mundo, ninguém se arrependeu aí. E vale registrar, se você é aluno meu do método Cronos, um método que de longo prazo, né, de médio prazo de preparação, a nossa turma 1 está já na sua reta final. Você, além de todos os benefícios, e pode colocar aí no comentário ou divulgar, tá absolutamente incrível e eu cumpri a promessa. Eu disse que findas aí as semanas do Cronos para construir a nossa carga, o nosso núcleo duro, teríamos um edital. É justamente isso que aconteceu. Ainda temos 5 meses de preparação, o pessoal termina agora em setembro e já emenda. Pedro, o pessoal do Cronos vai ter alguma vantagem para fazer esse curso reta final? Sim, 50% do valor cobrado vai ser apenas quase que uma taxa simbólica para cobrir os custos, já está incluso aí dentro do pacote. É sempre a ideia de entregar mais para os nossos alunos, os nossos alunos mais fiéis, beleza? E se você tem interesse no
método Cronos, já tem uma lista de espera aí para você fazer a inscrição e ter benefícios. A próxima turma é no início de outubro e dá sim, depois a gente conversa, para coincidir ou casar, melhorando a sua preparação também para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas. Mas a preocupação maior é construir uma base sólida, convincente e que vai te ajudar aí a definitivamente conquistar os seus objetivos e a sua aprovação. Mas voltando aqui, porque eu vou lançar o reta final e explico daqui a pouco todas as condições das primeiras 48 horas, a súmula 582 vai falar sobre a teoria utilizada para o momento consumativo do furto e do roubo. E essa súmula, como eu disse, ela vem sendo insistentemente cobrada em prova e por isso também a gente está considerando como aposta. Só que eu disse que as questões estão tendenciosamente trazendo um tempero ou grãos sales, porque não basta dominar a essência dessa súmula, eu preciso dominar nomenclatura, que em prova de concurso é questão de sobrevivência. Então, eu sei que antes a gente tinha como critério definidor da consumação de furto e roubo a teoria da inversão da posse mansa e pacífica. Ela não mais é aplicada, temos agora a mera teoria da inversão da posse. Só que eu preciso, além de que você saiba do porquê e da lógica por trás de cada uma dessas teorias, eu preciso saber que saiba o nome. Eu não aplico mais a teoria da Ablácio, que é a teoria da posse pacífica, mas sim a teoria da Amócio, se escreve Amótio, mas se fala Amócio, ou teoria da Aprehensio. Então vamos ver e eu vou explicar aqui cada uma dessas teorias. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Eu sempre gosto de contar um caso verídico que aconteceu não comigo, mas na minha época de faculdade eu estudava na UFPE, né, o curso de Direito, mas o curso de Direito lá em Recife, ele, apesar de ser da Federal, ele não fica no campus, né? Ele fica no centro da cidade, no prédio histórico, eu acho, sou suspeito de falar, mas a minha cidade eu acho extremamente linda, né? Eu sou absolutamente encantado por Recife, apesar de enxergar, não sou aquele recifense que não enxerga os problemas, não. Tanto que não quis morar lá, faço questão de dizer isso, porque o trânsito é absolutamente enlouquecedor e um tanto quanto violento. Prefiro sair da cidade, mas adoro, acho ela linda, sempre visito e, para mim, dentro dos prédios históricos, especialmente a Faculdade de Direito, vale a pena o Centro de Ciências Jurídicas de conhecer, de ser visitado, que é um prédio absolutamente lindo e encantador. E eu posso dizer, fiz muito, muito, muito por aquele prédio, muito, muito, muito pelaquela faculdade, ingressando com a ação popular, já fiz muita coisa, quem sabe outro dia eu conto aí as minhas aventuras. Olha, eu dei trabalho, mas dei sorte também com a prerrogativa, a possibilidade de lograr êxito juntamente com vários outros colegas. E aí, doutores e doutoras, eu estagiava no mal, no inimigo, no Ministério Público do meu estado, e aí o estágio começava ali 1 a 1h30 da tarde. Eu terminava a aula pela manhã, ficava ali conversando, jogando conversa fora, depois almoçava nas redondezas e já ia direto para o estágio. Como era relativamente perto, eu não ia aí, eu ia andando, atravessando naquele sol quente as pontes lá do centro da cidade de Recife. E um dia eu estou atravessando a ponte, pensando na morte da Bezerra, enquanto eu ia para o estágio, e aí eu vejo só um cara passando, e atrás de um monte de gente, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Moral da história, esse cara tinha assaltado uma moça, pego aí a bolsa dela e o celular, mas vamos focar aqui no celular, e aí ele estava correndo, a polícia estava correndo, outras pessoas estavam correndo atrás dele, ele passou pela ponte, e aí o que é que ele fez? Ele atirou o celular para debaixo da ponte, caiu no rio. E aí, o que é que isso é importante, Pedro? Por que isso é importante? Para você entender, na primeira década desse século, prevalecia no Supremo Tribunal Federal e também no STJ a orientação, doutores e doutoras, de que teríamos a teoria da Ablácio.
para a consumação delitiva do furto ou do roubo, eu precisaria da inversão da posse mansa e pacífica. E curioso, se eu aplico a essa situação concreta, o que é que nós teríamos? Nós teríamos, doutores e doutoras, um crime de roubo tentado, porque em momento algum houve o domínio, a posse mansa e pacífica. Percebe que adotar a teoria da Ablácio, ela é completamente incoerente e promove e produz situações estranhas como essa. É justamente por conta disso que o Supremo e o STJ agasalharam as sugestões doutrinárias no sentido de modificar a teoria consumativa do furto e do roubo, passando não mais a posse pacífica, a teoria da Ablácio, mas sim a mera inversão da posse, chamada teoria amócio ou aprehencio, que vai dizer, olha aí na tela, consumação se dá em razão da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, mesmo que não tenha sido alcançada a posse tranquila. Então, a partir disso, no meu exemplo, o camarada não responderia por crime de roubo tentado, como ocorreria lá na teoria da Ablácio, mas sim por roubo consumado na teoria da inversão da posse, teoria amócio ou teoria aprehencio, beleza? Tranquilo? Vamos embora porque súmula 711 também é estranhamente, e eu vou explicar porque falo estranhamente, uma das que mais são cobradas em prova. E isso, vejam só, desde a minha época de concurso. E eu, faz tempinho, né, minha prova de defensor público da União, o Defensor Público Federal, da Defensoria Pública da União, foi em 2010 e a época já era cobrada. Ainda hoje é bastante cobrada. E é bastante cobrada porque as pessoas não entendem. Mas, venhamos e convenhamos, a redação é tenebrosa. E é aqui que eu quero chamar muita atenção para vocês. O que é que a súmula 711 do STF ela vai dizer? Olha aí na tela. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. Essa redação ela é catastrófica, essa redação ela é ridícula, medonha, equivocada e passa uma mensagem errada. Mas por que eu quero que você redobre a atenção antes de entender o equívoco redacional? Porque se amanhã aparece na sua prova de delegado Minas a literalidade dessa redação, ou seja, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, a assertiva está correta. Mas a gente tem observado um equilíbrio no sentido de que há questões que transcrevem essa súmula e a sua redação é dada como correta, mas há questões que exigem a aplicação da súmula, não sua transcrição. E é aqui que muita gente erra. Por quê? Porque imagine num crime permanente. Quando se inicia a prática desse crime permanente, a gente tem a vigência da Lei A. E a vigência da Lei A, para aquele delito específico, tem uma pena de 3 a 8 anos. Só que, pouco tempo depois, essa Lei A é modificada pela Lei B. E para esse mesmo crime, a pena é reduzida de 2 a 5 anos, quando da cessação da permanência daquela prática delitiva já está em vigor a Lei B, ou seja, aquele crime, quando do início tinha uma pena de 3 a 8 anos, no seu final, na cessação da permanência, tinha a pena punida não mais de 3 a 8, mas sim de 2 a 5. Qual é a pena que eu vou aplicar? Perceba, se a gente aplica a literalidade de forma acrítica da lei, ou da súmula do enunciado 711, ela vai dizer que aplica-se a lei penal mais grave. Mas está errado, tá, pessoal? Não é a mais grave. Dane-se, eu já ia dizer outro palavrão aqui, mas dane-se a gravidade. Não é a gravidade da lei que vai servir como parâmetro aqui. O que vai servir de parâmetro é a lei vigente no momento da cessação da permanência ou da continuidade delitiva. Então, quando cessou a permanência, quando cessou a continuidade delitiva, qual era a lei vigente? Era a Lei B. Então, eu vou aplicar essa Lei B. Pouco importa se a Lei B ela recrudesceu, ou seja, piorou
a lei, tornando-a mais grave, ou, ao reverso, tornando-a mais branda. O que vale é a lei nova, a lei vigente no momento da cessação, que poderá ser mais grave, e isso está contemplado na súmula, mas também pode ser mais leve, sem o menor problema, beleza? E essa alteração, ou pelo menos essa orientação, ela é melhor esclarecida na orientação do STJ que eu trago aqui para vocês. Dessa forma, diz o STJ no HC 298927, deve ser a elas aplicada a lei em vigência no momento em que interrompida a permanência, ainda que mais grave, conforme compreensão consolidada na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então você não olha objetivamente para a gravidade. Nesse aspecto vai ser indiferente. Eu olho para a lei vigente no momento da cessação da permanência ou da continuidade. Mas, repito, se a transcrição da súmula for colocada na sua assertiva, ela vai ser dada como correta. Bacana? Agora, doutores e doutoras, o tema que eu preciso que vocês dominem indo e voltando. E fiquem tranquilos, aqui eu vou dar só um aperitivo. Nas nossas aulas de processo penal do Reta Final Delegado Minas Gerais, eu vou trazer todos os temas vinculados ao artigo 366, porque eu preciso que vocês dominem. O artigo 366 do Código de Processo Penal está entre os 4 dispositivos que são mais cobrados histórica e estatisticamente do processo penal, do Código de Processo Penal, em provas de delegado de polícia. Eu preciso que você saiba tudo isso indo e voltando. E vamos revisar e dar um gostinho, e muito mais a gente vai falar durante as nossas aulas, durante o nosso Reta Final Delegado Minas. Vamos dizer ou revisar o que é que diz esse artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso prescricional, podendo o juiz determinar a prova antecipada considerada urgente ou decretar prisão preventiva no termo do disposto no 312. Então, basicamente, o que é que acontece? Você sabe que a gente tem 3 espécies de citação no processo penal. A regra é a citação pessoal realizada por oficial de justiça. Caso o oficial de justiça perceba que o réu está se ocultando ou evitando a materialização e o aperfeiçoamento do ato citatório, ele vai promover justamente a citação por hora certa. Antes de 2008 não havia previsão de citação por hora certa no processo penal, houve a reforma lá pela Lei 11.719 e isso passou a ser incorporado. Se não me falha a memória, artigo 368 do CPP, beleza? Esse tema já foi levado ao Supremo, que reconheceu a constitucionalidade e convencionalidade da citação por hora certa no âmbito do processo penal. O procedimento é exatamente aquele que é estabelecido no Código de Processo Civil. E a terceira modalidade citatória é essa aqui, a citação por edital. A citação por edital não tem lugar quando o acusado estiver se ocultando para fins de evitar ou dificultar a citação pessoal. Aí é citação por hora certa. É quando entre o endereço fornecido pela acusação, o oficial de justiça não conseguir encontrar aquele correspondente à moradia e à localização do citando do acusado. Nessa circunstância, ele vai realizar a citação por edital. É importante verificar que a citação por edital aqui, uma vez materializada, ela não é suficiente para gerar a suspensão do processo. Eu preciso combinar com 2 outros fatores cumulativos. Citação por edital, nessa circunstância, nesse contexto, não comparecimento do agente acusado perante a autoridade judicial e também ele não pode ter constituído advogado. Então, ele não é citado por edital, não comparece nem constitui advogado. Nessas circunstâncias, haverá o quê? A suspensão, doutores e doutoras, do processo e também do prazo prescricional. Isso é muito importante aqui, beleza? Por que suspende o processo? Porque ninguém pode responder a um processo criminal sem ter a absoluta ciência quanto à existência de uma imputação em seu desfavor.
Pedro, a exceção, a gente tem uma exceção, pelo menos na legislação, que é na Lei 9.613/98, a Lei de Lavagem de Capitais. Será que essa exceção ela é constitucional, é válida? Temos posição da doutrina, temos posição dos tribunais superiores, isso a gente vai aprofundar, falar, e é pauta importantíssima, vocês vão entender por que, especialmente lá para delegado de Polícia Minas, e eu vou tratar no reta final, beleza? Tranquilo? Mas voltando aqui, suspendeu o processo, suspendeu a prescrição. Show de bola. Alguns questionamentos. Diante dessa suspensão processual, eu não posso praticar nenhum ato, Pedro? Posso. O próprio 366 autoriza antecipação de prova e decretação de preventiva. O fato do camarada ser citado por edital, não comparecer e não constituir advogado é justa causa de per si para a decretação da preventiva. Orientação dominante e tranquila do STF, STJ em sentido negativo. Eu preciso, objetiva, individualizada e concretamente, demonstrar uma daquelas situações do 312 e não pode ser inferido a mera citação por edital e a suspensão do processo como causa justa para a decretação dessa prisão preventiva. Mas o foco aqui da súmula 455, e o meu destaque, é a produção antecipada de prova. É possível, sim, dada as condições ou circunstâncias consideradas pelo juiz urgente. Para isso eu preciso de fundamentação. E agora a expressão que eu quero que você tatue no braço, na alma, no cóccix, na virilha, no pescoço, não interessa, mas eu quero que você mantenha isso dentro do seu coraçãozinho, porque é um fetiche da Fundação Getúlio Vargas e, naturalmente, também do Sesc Sebrasp. Será, Pedro, e olha o que é que eu quero que você anote, os efeitos deletérios do tempo na memória da testemunha não são justa causa para autorizar e motivar a antecipação da produção probatória. Os efeitos deletérios do tempo na memória da testemunha não justificam a antecipação de prova. Por quê? Porque qual é o principal argumento trazido para justificar essa antecipação de prova? Processo suspenso. Eu quero, diante da condição de urgência, antecipar a oitiva testemunhal, porque se isso demorar bastante, os efeitos deletérios do tempo comprometerão a memória da testemunha aí sobre o evento delitivo. O STJ e o Supremo dizem que isso não é justa causa. Ele precisa fundamentar em outros aspectos, em outras condições, como, por exemplo, condição de saúde da testemunha e assim sucessivamente. Sobre condição de saúde, dá uma olhada no artigo 225 do CPP, que é o depoimento testemunhal ad perpetuum rei memoriam, que é um ótimo exemplo aqui de produção antecipada de prova. Mas os efeitos deletérios do tempo na memória da testemunha não justificam, não autorizam, não legitimam por si sós aqui essa antecipação. É exatamente isso que está consignado na súmula 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de prova com base no 366 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo, beleza? Só que olha aqui o creme de la creme, aqui o filé com chantilly para você responder na sua prova. Aqui, podem anotar, tá uma das questões da sua prova de delegado Minas, porque essa é a regra, que eu tenho duas exceções na própria jurisprudência do STJ, ou aquilo que nós vamos objetiva e tecnicamente falar como distinção, distinguishing. E aí, a primeira distinção firmada ou exceção a essa súmula prevista pelo STJ e também no Supremo é quando a testemunha em questão for agente de segurança pública, quando for um policial militar, um agente policial civil, um PRF, um perito, um escrivão, um delegado de polícia. Nessas circunstâncias, dada a constância de situações concretas dentro do cenário criminal que são presenciadas nas ocorrências ordinárias dessas pessoas, desses agentes de segurança pública, estaria justificada aí um fator de maior prejuízo para a compreensão e memorização dos fatos.
Por isso, o STJ e, acompanhado pelas duas turmas do Supremo, apontam é possível antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade, diariamente em contato com fatos criminosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento. E mais recentemente, em março do ano passado, o STJ trouxe também uma importante e nova distinção correta relativa à oitiva de adolescente ou criança vítima ou testemunha de delitos sexuais. E isso por quê? Porque, veja, criança e adolescente, ela não tem a sua formação neurológica já devidamente completada. Vocês sabem que a gente tem o nosso sistema neurológico completado ali por volta dos 24 anos. E justamente é o neurocórtex pré-frontal que conclui-se nessa formação. Então, aos 23, 25 anos mais ou menos. Em regra, 24 anos. Ora, a capacidade de esquecimento de uma criança ou de um adolescente é muito maior do que de uma pessoa já completamente formada. E ainda mais em circunstâncias tão traumáticas como a descrita. Então andou bem o STJ ao prever também essa exceção. É justificável a antecipação de prova, no caso, depoimento especial de adolescente vítima de crime sexual, pela relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e na sua urgência pela falibilidade da memória de crianças e adolescentes, beleza? Tranquilo? Show de bola. Como brinde e complemento aqui do 366, a gente falou, doutores e doutoras, que uma vez havendo citação por edital, sem o comparecimento e sem constituição de advogado, o que é que ocorrerá com o processo? Ficará suspenso. Além da suspensão do processo, também será suspensa o quê? O curso prescricional. Será que há um limite de prazo para suspensão desse curso prescricional ou ele pode durar ad eternum? Para o STJ, desde 2010, não há como demorar ou durar ad eternum. Eu preciso estabelecer um limite, um teto, e esse teto foi fixado pela súmula 415, que diz o seguinte: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, beleza? E aí, o que é que isso significa? Que vai variar de acordo com o tipo penal objeto da imputação. Trago um exemplo. Imagine aqui, doutores e doutoras, João das Couves, ele é acusado de furto simples, pena de 1 a 4 anos, a gente já sabe. Só que ele não é citado por edital, não constitui advogado nem comparece. Suspende-se o andamento do processo e também da marcha prescricional. Até quando? Qual é o prazo máximo do furto simples? Pena privativa de 1 a 4 anos. 4 anos. Com base nos 4 anos, qual seria o prazo prescricional? 8 anos, de acordo com o Código Penal. Então, esse processo, aliás, essa prescrição, ela vai ficar suspensa por 8 anos. Se após 8 anos João das Couves não tiver sido localizado ou comparecido, o processo continuará suspenso, mas a marcha prescricional, ela continuará. E, se findada, haverá fulminação e extinção da punibilidade, beleza? Tranquilo? E isso foi firmado no STJ em 2010. Em 2011, o Supremo fixou aqui o reconhecimento de repercussão geral do tema, mas somente definiu essa situação em dezembro de 2020 e, ainda bem, seguiu a mesma ideia firmada na súmula 415 do STJ ao aprovar na repercussão geral o tema 438 que está aí na tela. Deixa eu ler para aqui. Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, a Constituição limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo da prescrição da pena máxima em abstrato combinado ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. Maravilha? Tranquilo? Pessoal, uma súmula que ela é bastante simples, mas algo me provocou dizendo ela pode cair. Ela caindo, sejamos bem coerentes, é uma questão que pouca gente vai errar. Assim espero aqueles que disputam mesmo. Mas se você quer disputar, você, claro, tem que acertar essas questões. As questões simples você precisa acertar, porque a ideia da aprovação é aquela. O ideal é você acertar as questões simples, acertar as questões medianas e acertar ali
60% pelo menos das questões consideradas difíceis, que essas é que vão justamente separar os meninos e meninas de homens e mulheres, beleza? Agora, claro, a gente não tem esse controle. A gente tem que evitar ao máximo errar essas questões simples, porque aí o camarada acerta 90% das questões difíceis, mas erra uma ou duas questões aqui das simples. Aí é lasca, né? Você faz o seu diferencial, mas erra e aí pode comprometer a sua aprovação por um vacilo. Então a gente não pode negligenciar esse tipo de questão simples. E o que é que diz a súmula 636 do STJ? A folha de antecedentes criminais, famosa FAQ, é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Aqui essa súmula é construída para refutar uma tese de defesa excessivamente formalista, tá? Eu nem concordo com essa tese, ela é meio absurda, mas a ideia de que para comprovar os maus antecedentes ou a reincidência, a condenação transitada em julgado precisaria ser demonstrada com certidão exarada pelo cartório judicial do local em que se formalizou esse trânsito em julgado. E aí o STJ disse, não precisa. Se você juntar a folha de antecedentes criminais, isso já é documento suficiente, até por gozar de fé pública, para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Até porque esse documento ele vai ser submetido potencialmente à dialética do contraditório da ampla defesa. Se ele tiver equivocado, falso, enfim, ele pode ser apreciado pela própria defesa técnica do acusado, do condenado, beleza? Tranquilo? Agora, a parte boa para cair na sua prova é que o Supremo vai além aqui da orientação firmada nesse enunciado de súmula. O Supremo Tribunal Federal, doutores e doutoras, vai afirmar que, além da FAQ, eu posso aqui comprovar, para fins de maus antecedentes e reincidência, a condenação definitiva, até mesmo por movimentação extraída de site eletrônico dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Ou seja, se eu mostrar que eu extraí aquela informação de um site oficial do TJ, do TRF, está mais do que suficiente. Eu nem precisaria trazer à baila, acostando aos autos, a FAQ, a folha de antecedentes criminais. No material de vocês, eu trago exatamente essa ideia, que a reincidência, a partir de informações extraídas de sítios eletrônicos dos tribunais, ela é considerada viável, correta, legítima e perfeita para essa finalidade, beleza? Então, o Supremo vai além da orientação aqui firmada pela própria súmula 636, beleza? Tranquilo? Eu vou continuar, mas já que a gente firmou aqui essa 1 hora, eu quero compartilhar com vocês, pessoal, uma coisinha aqui, deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, ó, eu quero trazer para vocês informações bem rápidas, porém muito importante, sobre o nosso reta final delegado Minas Gerais. E já destacar que as condições, elas são absolutamente importantes e interessantes para ser trabalhada com vocês e divulgar. E nas próximas 48 horas, as condições de aquisição estão absolutamente incríveis, tá, pessoal? Vocês vão ver, a gente tem melhorado e quem é meu aluno é prova disso, as condições e até mesmo o conteúdo ofertado em cada reta final, e nesse está absolutamente incrível. É importante dizer, o foco prioritário, porém não exclusivo, será na parte criminal. E não poderia se deixar de ser diferente. Aqui, nos nossos retas finais, a gente tem como foco, claro, a prova de primeira fase, mas, doutores e doutoras, a gente tem aqui a ideia de se pautar também na preparação holística para a prova de vocês. E a parte criminal responde por quase 50% da primeira fase. Se você pegar aí, basicamente, direito penal e leis penais especiais, processo penal, leis penais especiais e criminologia, a gente tem 35 questões de 80. É muita coisa. Em segunda fase, você tem 80% da segunda fase é direito criminal. Então é muito importante.
E aí, vamos na tela, eu preciso que vocês atentem. São 5 aulas inéditas, objetivas, exclusivas, pautadas aqui na FGV, uma banca extremamente exigente, conhecida por questões complexas, que não basta conhecer de direito, você precisa entender fundamentalmente o estilo dessa banca, tá? Estudar tudo é absolutamente impossível, mas de forma estratégica a gente vai pensar os principais tópicos na exata medida do aprofundamento, com 5 aulas inéditas, objetivas, intensas, dinâmicas de direito penal, 5 aulas na mesma ideia de direito processual penal, 5 aulas de leis penais especiais, 2 aulas de criminologia, tá, pessoal? Que criminologia, eu preciso que vocês acertem as 5 questões. Algo me diz que vai ser um grande diferencial. No edital aqui de criminologia, a gente tem temas pouquíssimo habituais, mas que podem aparecer na sua prova. Justamente pensando nisso, a gente acrescentou 2 aulas de criminologia, ao que normalmente a gente entrega, todas gravadas ineditamente por mim, e mais uma surpresa que eu vou trazer daqui a pouquinho. Mas, para a gente fechar, serão 3 aulas numa perspectiva mais voltada para o final do curso, especificamente de resolução de questões pretéritas importantes e que se repetem da Fundação Getúlio Vargas, para vocês testarem o conhecimento de vocês. É só isso, Pedro, mas já estou satisfeito. Não. Eu tenho bônus especiais. Eu disse que criminologia é tão importante, apesar dessas 5 questões apenas, entre aspas, que eu vou trazer 2 aulas. Mas além dessas aulas, a gente vai fornecer, subindo logo que vocês entrarem aí nas primeiras 48 horas, vejam só, um e-book de criminologia abordando praticamente todo o conteúdo editalício. O que não tiver no e-book, a gente vai referir justamente nas nossas aulas. Um e-book de medicina legal pautada em questões bem objetivamente delimitada que vai auxiliar bastante. São 5 questões de medicina legal. Direitos humanos cresceu do último concurso de 5 para 10 questões. Por conta disso, também vamos preparar, a gente tem 5 meses, né, de preparação, a gente já começou a produzir e ao longo da preparação a gente vai disponibilizando aí materiais específicos e consolidando num e-book de direitos humanos e, vejam só, um curso de atualização jurisprudencial 2024.1. Eu vou lançar esse curso isolado provavelmente na próxima semana ou mais adiante, início de setembro. Mas vocês que adquirirem agora esse curso específico aqui do Reta Final não precisarão. No último semestre, só para vocês terem uma ideia, a gente lançou esse curso por cerca de R$150. Acho que na máxima promoção, 97. Vamos colocar aí R$100. Então é praticamente só esse bônus de 8 aulas com as atualizações de direito penal, leis penais especiais e direito processual penal. Tudo desse primeiro semestre de 2024.1 a gente vai ter incorporado ao material de vocês. E veja só, eu ainda nem lancei esse curso e tão logo vocês entrem na área do aluno se matriculando hoje, vocês já se depararão com as 2 primeiras aulas editadas, tudo bonitinho, referente a esse curso de atualização. Então são 8 aulas extras só de absoluta e extrema atualização jurisprudencial, tudo isso como bônus especial. E aí guarda essa informação. Não estou nem falando do conteúdo, só isso aqui valeria no mínimo por baixo R$100 aí para vocês. Então, o que é que a gente tem e quanto é que a gente precisa pagar? Veja, eu quero que você se inscreva e comece a sua preparação para ontem. Agora comigo, porque eu tenho absoluta convicção que eu conseguirei estabelecer a melhor preparação reta final para os próximos 5 meses, de forma tranquila, de forma objetiva, de forma didática, pensando e concebendo a preparação de vocês à luz e semelhança daquilo que é exigido pela Fundação Getúlio Vargas.
eu conheço a banca, eu domino essa banca e eu sei o que é que vocês precisam saber para prova objetiva. O foco primário vai ser prova objetiva, por quê? Porque a nossa prova objetiva é realizada em janeiro e a gente terá 540 pessoas habilitadas para, em 15 de junho, fazer essa segunda fase. A gente vai habilitar você e vai dar a preparação para a segunda fase, disponibilizar, aliás, a preparação para a segunda fase, mas o foco primário, doutores e doutoras, é justamente você chegar lá. E para isso, eu quero que você se inscreva agora e eu trago condições absolutamente surreais e incríveis. Tá aí na tela. 5 aulas de direito penal inéditas, objetivas, na luz e semelhança do que é exigido pela Fundação Getúlio Vargas, 5 de processo penal, 5 de leis penais especiais, 2 aulas de criminologia, 3 aulas focadas em resolução de questões da FGV, fora material de apoio em PDF. Muita gente me pergunta, Pedro, tem material de apoio em PDF? Vai ter sim material de apoio em PDF, podem ficar tranquilos. Além de tudo isso, e-book de criminologia, vamos acertar as 5 questões de criminologia, e-book de medicina legal, vamos fazer dessa matéria o nosso diferencial. Aqui é o creme de la creme, são 10 questões de direitos humanos e por isso a gente está preparando um super e-book dessa matéria, além de na faixa esse curso de atualização 2024.1. Tudo isso por R$ 297. Agora, apenas nas próximas 48 horas. Vale demais a pena e se você não acredita, pergunte a quem já fez. Eu duvido que alguém indique negativamente. Não vale a pena. Vale, é um investimento, claro, é sempre um investimento, mas se comparado aí ao que eu ouço divulgando no mercado, é surrealmente incrível e eu garanto que valerá a pena. Você entra agora, tem 48 horas para degustar, só para sentir as 2 primeiras aulas e você vai verificar que a preparação é séria, é diferente. Tá feito o convite, tá feita a intimação. Quem está assistindo agora ou vai para as minhas redes sociais ou vai direto aqui na descrição desse vídeo que está sendo disponibilizado, que está lá o link para você adquirir o nosso reta final, beleza? Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu só aqui voltar, doutores e doutoras, para a nossa matéria. Eu já terminei estendendo um pouquinho mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse material lá no grupo de WhatsApp, como eu disse, já foi disponibilizado, quem quiser baixar, baixa, mas eu ainda tenho mais 2 súmulas destacadas e com as respectivas explicações. A súmula 545 sobre confissão, extremamente importante, acrescentei aí e tem tema lá, esse tema aqui comentado aqui em vídeo aqui no meu canal sobre as 3 teses fixadas sobre confissão pela 3ª sessão, agora em 2024, tá aqui no meu canal, basta você dar uma conferida, mas isso tá absolutamente na ordem do dia, também aqui e, por fim, a súmula 670, temos vídeo aqui no canal, também extremamente importante e interessante, aprovada esse ano. Essa súmula, ela tem toda a cara de que vai ser cobrada, mas se for cobrada, tem que ser cobrada logo, não faz muito sentido daqui a 1 ou 2 anos isso vir à baila. Por isso, as provas que serão realizadas nos próximos 10, 12 meses têm uma grande probabilidade de cobrança, por isso, súmula 670 está entre as minhas principais apostas e você precisa dominar. Tem vídeo aqui no canal, então pelo apertado da hora eu vou deixar para que vocês deem uma lida e qualquer coisa fico à disposição nas minhas redes sociais, aqui nos comentários, fiquem à vontade. O que é que eu peço para vocês? Garantam aí, se você quer ser delegado de Polícia Civil no estado de Minas Gerais e quer ampliar sensivelmente as suas chances, se inscreva aqui, faça esse investimento não em mim, mas em você. Eu garanto que não vai se arrepender, porque ninguém se arrepende. Nosso trabalho é muito sério, nosso material é muito bom mesmo. Eu tenho confiança e bastante segurança naquilo que faço, porque me dedico obsessivamente a isso, que é um prazer
é uma missão de vida realmente, e eu tenho certeza que comigo você terá uma excepcional preparação e saltaremos muito, mas muito mesmo, na frente de vários e vários candidatos. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo sempre é difundir conhecimento, mas, sobretudo, para os meus alunos, viabilizar, pavimentar, facilitar, auxiliar a caminhada rumo à conquista do seu objetivo, à conquista, à realização, à materialização do seu sonho. Então, se você está nessa ideia, quer começar agora, quer desenvolver, quer avançar, quer melhorar, temos 5 meses, mas a gente precisa começar para hoje, beleza? Tranquilo? Então vale a pena, aguardo vocês, deixa o joinha aqui no canal, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal e deixa eu te pedir um favor, divulga esse nosso curso, o link está aqui abaixo. Divulga nas redes sociais, aliás, nas suas redes sociais, divulga entre os seus amiguinhos, amiguinhas, colegas de preparação, divulga aí no curso ou nos grupos de WhatsApp, grupos aí que vocês fazem e pertencem, por quê? Porque é esse boca a boca que a gente consegue fazer um diferencial. Levar conhecimento de qualidade, material de qualidade a um preço justo. A gente vê algo absurdo, não quero criticar, mas já criticando, preços absolutamente irreais, desproporcionais, querendo, parece, sugar aí as entranhas dos candidatos que a gente sabe já sofrem bastante com restrições econômicas. Então, é uma oportunidade, mas eu conto e preciso da sua ajuda para essa divulgação. Maravilha? Show de bola? Então é isso, doutores e doutoras. Link aqui na descrição e aproveita. Esse preço surreal para tudo isso de R$ 297 está exclusivamente aqui nas próximas 48 horas. E com um detalhe, né? A gente tem 12 vezes de 20 e poucos reais, menos de 30 reais. Isso nem é o preço de um lanche, de um sanduíche. Na verdade, dia desse eu fui lá em Brasília comer um cachorro-quente, meu Deus do céu, um cachorro-quente, e o preço do cachorro-quente, sem o refrigerante, sem a água, sem o suco, sem a bebida, era exatamente R$ 32 reais. Então, a gente pode dizer que basta você pagar menos do que um cachorro-quente por mês, que você vai ter a melhor preparação possível. Aí, feito o merchan, feito o convite à intimação, quer aumentar sensivelmente as suas chances de êxito e de aprovação, vem com o tio Pedro, aproveita, faz esse investimento em si mesmo nesse momento. Maravilha? Pessoal, um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu, a gente se encontra tanto lá no curso como por aí, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau!